Olá, queridos, novamente aqui no canal, preparando uma mensagem de Deus para o coração de vocês. Glória a Deus que nos dá condições de poder falar dele, falar da sua palavra que nos alerta para a sua vontade e para aquilo que está por vir. Amém? Então vamos começar lendo hoje. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Amém? Vamos ler um texto que está em Hebreus 9. Hebreus 9, versículo 27. Que diz assim: E assim como aos homens está demandado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Amém? Esse versículo é muito claro. Ele está dizendo que aos homens é dado morrer uma vez só. Só se morre uma vez. E depois da morte, vem o juízo. Tem pessoas que acreditam que depois da morte, a pessoa vem reencarnar, vem voltar na outra vida. Outras religiões falam isso, mas isso não é verdade. A Bíblia diz que o homem nasce, vive nessa terra, e ele só pode morrer uma vez só. Depois que ele morre, ele não volta mais para cá. Depois disso, ele vem o juízo de Deus. Então, como é que acontece? Você não é um corpo que tem uma alma. Você é uma alma que tem um corpo. Amém? Quando o ser humano vem a morrer, o corpo dele fica aqui na terra e é enterrado. E naquele momento a alma dele se desprende. Se desprende. E se foi um homem de Deus, uma pessoa que andou com Deus, a sua alma vai para o céu. Amém? Se não, ela vai para o inferno. Simples assim. Depois que a pessoa morre, não tem mais nada para ser feito. É aqui, durante o dia que se chama hoje, enquanto se está vivo, é que você tem que ver que as suas atitudes de agora vão determinar aonde tu vai passar a eternidade. Depois que a pessoa morreu, não adianta fazer mais nada, como eu já disse. Não adianta, que nem fazem em alguns lugares, missa de 7º dia, missa de 30 dias, fazer sacrifício. Morreu. Não volta mais. Não reencarna. Na hora que o corpo para de funcionar, a alma sai. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Não há nada mais que se possa fazer. Então isso é um entendimento muito importante que nós tenhamos, que se um dia, que em relação à nossa vida, hoje é o tempo para nos arrependermos daquilo que desagrada a Deus. Hoje é o tempo para firmarmos uma aliança com Ele. Hoje é um tempo para você que é cristão, se você está bem, para que você, por aquela pessoa que você ama, mas que não tem um compromisso com Deus, hoje é o tempo para que você esteja orando por aquela pessoa. Hoje é o tempo para que você vá atrás daquela pessoa, para que você ore. Hoje é o tempo de pregar o Evangelho, de tirar as vidas das mãos de Satanás, de falar da palavra, de falar de Jesus, de viver uma vida de testemunho, de obediência, para que o mundo olhe para a tua vida e possa crer em Jesus, possa ser chamada a atenção de que você é o sal da terra e possa vir te perguntar: mas como é que é isso? Como é que é aquilo? Eu vejo que a tua vida é diferente. Nós temos essa obrigação de vivermos aquilo que nós cremos, aquilo que nós pregamos, e através da nossa vida ganhar vidas para Cristo. É nesse tempo de agora. Amém? Vamos ler outro texto que está ali no livro de Mateus. Mateus 25. É uma parte ali que fala sobre o julgamento. Mateus 25, 37. Que Jesus vai separar no 25, Mateus 25, fala no 33, 32, que todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e hospedamos,
ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te? E Jesus responde, respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Então o rei dirá, também aos que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá, em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes meus pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Aquilo que falamos no primeiro texto. Quando o ser humano morre, o corpo fica na terra para ser enterrado, e a sua alma ou vai para a vida eterna, ou vai para o inferno. Inferno este criado não para os seres humanos. Deus não criou para o homem. Deus ama o homem. Amém? Deus quer o melhor para a tua vida. O inferno foi criado para os demônios e para os seus anjos, para o diabo e seus demônios, não para o ser humano. Mas existe um preço, uma porta, que se chama Jesus Cristo. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E por causa do pecado, os homens foram destinados a morrer. Mas por causa de Jesus Cristo pagou essa dívida diante de Deus. Ele morreu no teu lugar por causa dos pecados. Sem derramamento de sangue, não haveria remissão desses pecados. Mas daí Jesus foi para a cruz, derramou seu sangue para te remir dos teus pecados, para te perdoar, para te justificar, para que, mediante uma vez limpo pelo sangue dele, mediante a fé em Cristo Jesus, você fosse participante da vida eterna. Então, como nós aprendemos em Hebreus, ao homem é dado viver uma vez só. Viver uma vez só e depois morrer. E depois de morto, a sua alma vai para julgamento. Vem o julgamento de Deus. Os justos para a vida eterna e os injustos para a morte eterna. Que não vai ser uma morte, vai ser uma morte no sentido de que não vai mais ter a vida de Deus, mas para o castigo eterno. Porque o espírito do homem, uma vez criado, ele não deixa de existir. Ou ele vai viver na eternidade ao lado de Deus, ou ele vai sofrer por toda a eternidade. Então essa palavra é dura, mas ela é verdadeira. Você poderia me dizer assim, bah, mas evangelista, tu traz esse tema sobre inferno, é um tema tão ruim, uma coisa tão triste. Não tem, é uma coisa tão deselegante. Não teria um outro assunto melhor para te trazer para nós em vídeo? Mas é melhor ouvir falar sobre o inferno e não ir para lá do que escutar somente coisas boas e se enganar e após a morte acabar indo para o inferno. A própria Bíblia nos ensina isso e diz que se a tua mão direita te faz tropeçar, melhor tu cortar ela de ti, lançar ela fora e entrar no céu aleijado sem uma das mãos, do que com o teu corpo perfeito e tu ir aparecer lá no inferno. Amém? Então, nesse dia, nesse tempo que se chama hoje, busque a Deus, se arrependa dos seus pecados, firme uma aliança com o Senhor e mude sua vida. Passe a obedecer a Deus, passe a andar com Ele, que mediante a fé em Cristo Jesus você vai ter a vida eterna. Amém? Graças a Deus por essa palavra assim de confronto. A Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. A partir do momento que nós estamos conhecendo a verdade, ela nos liberta do pecado, abre o nosso entendimento para que nós possamos enxergar o caminho de Deus e a partir disso começar a trilhar esse caminho de comunhão, de obediência a Deus, para que possamos depois, após a nossa morte, estarmos com Ele para sempre, para toda a eternidade, numa bela morada que o Senhor tem para nós. Amém, queridos? Guarda essa palavra no teu coração. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.
se assim Deus quiser.